Music Podcast, o podcast de produção musical. E aí, galera, tudo certo com vocês? Aqui mais um Music Podcast. Eu sou o Gagóis, o host dessa baguncinha boa aqui. E nós estamos aqui em mais um episódio da série De Onde Vem o Som, que é a série onde eu convido artistas para compor comigo e para a gente fazer um som e criar músicas que vocês vão conferir também, além dessa conversa aqui, num mini doc que vai estar disponível no YouTube e vão poder conferir as músicas. Vai ter um álbum que vai estar nas plataformas digitais e também tem um show. Então fique ligado aí nas nossas redes, na descrição desse episódio. Esse episódio está sendo gravado pela Lei Paulo Gustavo. Então, quero agradecer também a Secretaria de Cultura de Bauru, o Estúdio Caixa de Lata pela parceria. E esse episódio também, ele tá sendo disponível... aliás, nós temos Libras disponíveis nesse episódio aqui. Então, todo esse episódio está sendo traduzido em Libras. Então, se você tiver algum amigo que precisa dessa acessibilidade, você pode avisar ele. E ele pode conferir esse episódio. E também todo o projeto, inclusive no show também vai ter Libras, então, enfim, você pode avisar os seus amigos aí. E hoje a gente tá aqui com a Bel Balderramas. É a primeira vez que a gente tá se trombando. É a primeira vez que a gente se vê. Inclusive, prazer, né? Na Que verdade, honra poder te conhecer depois de tanto tempo. Enfim, a Bel, ela é minha amiga de infância e eu não poderia deixar ela de fora desse projeto. Eu convidei muitas pessoas, mas eu não poderia deixar ela de fora porque a gente é parceiro de muitas coisas e a gente vai conversar sobre essas coisas, sobre a carreira dela, sobre como ela entra na música, sobre composições. A gente vai conversar sobre muita coisa aqui que o tempo nos permitir, porque senão a gente vai ficar eternamente aqui. Mas é isso, Bel é cantora, compositora, designer e educadora social. E mais alguma coisa? Você é... Não, tá bom já, né? Atriz, modelo... Não, atriz não, nem modelo. Nem dançarina também, às vezes, não. Também não. Tá bom já. Bel, quero te agradecer por você aceitar o convite. E mais uma vez aí, te botando uma enrascada. Mais uma vez a gente fazendo um projeto juntos. Mas, enfim, quero te agradecer aí pela parceria e por você ter aceitado esse rolê. Tamo junto. Nada que 10 mil não... Tamo junto, eu que agradeço muito. E aí, vamos lá, vamos começar. Então, eu falei que esse episódio vai ser mais desafiador porque a gente se conhece há muito tempo. Desde criança. Então, eu vou tentar puxar vou tentar não fugir, porque senão... E também não ser muito profundo, porque senão a gente vai ficar aqui até, sei lá, até a volta de Cristo. Que talvez seja em breve. Que talvez seja muito em breve. Mas vamos lá. Você é daqui de Bauru, né? Uhum. Você nasceu aqui, nascida e criada em Bauru. Nasci em Bauru, na maternidade Santa Isabel, essa mesma. Santa Isabel. Nome de batismo, Andressa. Andressa. Descinha. Pros íntimos. Isabel Andressa. Mentira, nem pra minha mãe virei Andressa. Ninguém, Não existe, né? Quando eu descobri que seu nome era Andressa, que seu segundo nome é Andressa, eu fiquei tipo... Agora eu vou chamar ela de Andressa, mas eu não consigo. Eu não tento pela zoeira, mas eu não consigo. Essa foi a fala de todas as pessoas que conviveram comigo a vida toda quando descobrem uma Andressa. Vou te chamar de Andressa. Chama uma vez, nunca mais lembro da existência desse nome. Só existem 2 lugares que me chamam assim. Minha mãe, quando tá brava... Daí chama o nome completo. Sabe a Andressa? E às vezes, agora que eu tô maior, nem isso mais. Uhum. Agora é só... Isabel! Isso, cresceu, mudou. E... Achei que você ia falar que ela não te chama mais atenção, mas pelo jeito isso não mudou. Ela chama, ela continua chamando. Minha mãe não entendeu ainda os passos da vida. Continua me chamando atenção. E... Inclusive, beijo, mãe, tá? Te amo.
Mas você chama a minha atenção. E no médico são os únicos lugares que parece. Isabel, Justo. Andressa, acabou. Na escola, quando eu entrei na escola, meu trauma, meu pavor era que meus professores me chamassem de Isabel Andressa. Mas nunca. Era o Difícil. Balderramas. Aham. E acabou. Só. É. Isabel é um nome forte, né? Eu não precisava, né? Esse que é o negócio. Mas vamos lá, então. Bel, a gente vai ter que falar um pouco da sua história. Vamos falar um pouco da sua história, como é que foi seu percurso musical. Então, como é que foi a sua infância? Da onde que começou o lance da música? Minha mãe vai me matar de novo. Toda vez que eu falo sobre isso, Beijo, tia. a minha mãe fala, não acredito que você me expõe desse jeito, né? Mas não foi na igreja, apesar de ter sido um lugar extremamente propício para isso e também que me trouxe muitas referências e muitas oportunidades, mas foi na minha casa. A minha mãe, ela tinha o costume de fazer faxina quando eu era bem criança, e ela colocava fone de ouvido, ou às vezes colocava alto o som e saía cantando. E eu, criança, falava, meu Deus, a minha mãe canta lindamente. Ela tem a voz dos anjos de Deus. E aí eu fiz uma oração e pedi pra Deus que um dia eu pudesse cantar tão lindamente quanto a minha mãe. Aí eu cresci. Percebi que Deus foi misericordioso. Porque não tinha, entendeu? Foi basicamente isso. Mas foi vendo a minha mãe cantar as músicas dela, enquanto ela... Muitos louvores, assim, né? Então sempre teve a influência, acaba tendo a influência da igreja. Mas foi a minha mãe que me despertou pra essa vontade de cantar. Uhum. E aí, depois disso, claro, eu fazia parte da Renovada, junto com você, né? Naquela época. Uhum. Tinha a banda infantil, né? A gente chegou a tocar junto? Talvez. Eu não sei, eu era dançarina nessa época. Eu era dançarina, eu dançava, tá? Eu lembro que fizeram, Muito da música. fizeram esse grupo infantil mas eu não lembro de nenhum dos integrantes, assim. Eu acho que talvez eu o também não. Gabriel Chaves era, o Adriel era também, né? Você era percussionista? Seu irmão era o Do ensaio era Adriel eu batera? lembro. Acho que não, ele já era mais velho. Aham. Mas eu não lembro quem que era. Eu não consigo ter memória direito de quem era essa banda aí. Eu lembro quem cantava. Quem cantava comigo, eu lembro que tinha a Raquel Ariede, talvez. Mas eu posso estar muito louca, mas eu acho que ela tava também. Aham. E é a única pessoa que eu lembro. E o Adriel eu lembro, porque a gente era muito amigo também nessa época. Então eu lembro dele também. Só. E aí eu lembro que eu comecei na Renovada a cantar. Aí depois eu troquei de igreja, né? Fui pra Betel. Na Betel comecei a fazer flauta. E aí eu fiquei anos na flauta. Depois eu fui pro saxofone. Depois eu vi que eu não gostava de nada disso. Porque eu gostava de cantar e tocar violão. E o violão foi uma coisa que... Cara, muito louco isso, né? Minha mãe tinha ganhado um violão do meu pai de presente de namoro, que foi o primeiro violão que eu tive acesso na minha vida. E foi um violão que ficava no canto do quarto dos meus pais. Eu lembro até hoje o exato lugar onde ele ficava. E ele era tipo assim, item de decoração. Ninguém pegava nele, sabe? Meu pai e meu irmão fizeram aula durante uns 6 meses, assim, e tal, com esse violão. Era um de Giorgio, eu acho. Muito legal. Aham. Muito da hora. E aí, nas vezes em que eu tava lá em casa, assim, começou a me dar vontade de aprender violão. Mas ainda não sabia ler, não tinha professor nem nada, eu só pegava o violão e ficava tocando. Quando eu aprendi a ler, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a apostila do meu pai e do meu irmão, que era do André. Uhum. Lembra do André? Era do André. André Apolônio. Apolônio, né? E aí ele tinha feito uma apostilinha, eu peguei, comecei a descobrir que era Pima, né? Não, aqui, Pima, alguma coisa assim, aqui. E 1, 2, 3, 4, 5. Comecei a ler os acordes, aí entrei no Cifra Clube. E foi assim, foi olhando o Cifra Clube, lendo a apostila do meu pai, que tava parada lá. A minha mãe até hoje, que foi o presente dela, ela sabe fazer uma nota, que é Ré. Né? Só essa nota que ela aprendeu. E aí foi daí que eu aprendi a tocar violão. E foi assim, amor à primeira vista, eu digo. Porque depois que eu comecei a tocar, nunca mais parei, assim. Tem poucos dias na minha vida que eu não pego o violão no colo pra cantar alguma coisa, pra dedilhar alguma coisa. Só se eu tiver, assim, muito cansada. Aí eu falo, ai, hoje não. Mas eu gosto muito de pegar o violão, de ficar
Mexendo desde essa época aí. Tinha o quê? Uns 8 anos, 7 anos? Uhum. Por aí. Foi assim. E aí depois... E aí como que foi o lance de começar a cantar mais? Depois você foi... eu lembro que daí a gente mudou de igreja. Você já tava na questão Na Betel. do sax e tal. Mas isso aí já foi mais pra frente, né? Nisso você ainda não tava cantando ou você já tava Não, eu acho que eu tava... Acho que foi junto, né? O GPS Talvez. de voz e... Uhum. É porque eu passei muitos anos da GPS, minha vida... deixa eu falar um negócio. Vamos... GPS, era um grupo da igreja de evangelismo. Grupo de jovens lá, que a gente se encontrava Grupo Projeto lá. Salvação. Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto. GPS. Desculpa. Grupo Projeto Salvação. Era esse. Só que nessa época aí de adolescente, de jovem, né? Mocidade. Juvenil, eu jurava que eu era uma ótima dançarina. Então eu fiquei muitos anos fazendo dança, né? Mas muita gente achava muita coisa nessa época. Que bom que não acho mais. Aí eu descobri que nunca fui, não. Hoje eu vejo os vídeos, inclusive eu falo, gente, quem deixou essa menina fazer parte disso? Enfim. Então eu fiquei muitos anos teimando na dança, né? Uhum. E foi em... Eu acho que foi lá pra meados de... Olha, meados, tá? Foi lá pra 2008, 2007... 2009. Por aí que eu fui realmente entrar numa banda. Fora a banda infantil lá da Renovada. Uhum. Que aí eu passei pra banda do GPS. E comecei a cantar na banda do GPS. Mas eu jurava que eu era Marjorie Este Ano, né? Nessa época. Eu tava passando a novela Malhação e tinha a Vagabanda. E eu amava essa mulher cantando. E eu ficava imitando. E o povo falava, para. Não tá bonito. Mas foi daí. Foi nessa época. Eu acho que foi tudo junto, assim. Foi quase o meu terceiro colegial. Quase o meu segundo, terceiro colegial na escola. A Vagabanda da Malhação, o GPS na igreja, que eu decidi não ser mais uma dançarina, né? Uma bailarina da igreja e passei a cantar. E foi aí que eu comecei a cantar realmente. Antes disso, eu tinha cantado na escola, uma vez ou outra, porque eu tinha uma professora, né? Chamada Vani, inclusive se ela assistir, beijo Vani, que ela sempre foi muito envolvida na cena musical de Bauru, né? Ela cantava em barzinho, cantava em evento, formatura, essas coisas. E aí ela era minha professora de inglês. E aí professor de inglês gosta, né, de inventar aqueles negócios diferentão e tal. Eu acho que eu tenho uma teoria que o professor de inglês gosta de aluno que toca. Aluno que criatividade, canta, né? São criativos. Porque sempre foi assim. Eu sempre fui bem com todos os meus professores de inglês, porque eu tocava. Esse era o rolê. Eu também. Ela dava aula de português também, mas pra mim eu acho que ela deu mais aula de inglês. E aí ela inventava as apresentações, sempre foi muito criativa, então ela trazia isso pra gente. E aí foi com as aulas dela que eu aprendi a cantar na frente de muita gente. Mas assim, veio a Overturn também nessa época. Meu Deus, eu tava esquecendo 2010. da Overturn. 2010 Eu ia foi chegar antes lá, de tudo eu ia chegar isso. lá. Mas nisso daí você já tava compondo? Já tinha começado a compor? Já. Quando que você começou a compor? Vixe. A primeira música que eu escrevi tem gravada ela, que é Primavera, né? Uhum. Que foi a primeira música que eu escrevi. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era novíssima, assim, uns 12, 13 anos. Uhum. Antes disso, eu já escrevia. Eu sempre gostei muito de escrever. Só que eu fazia assim, né? Sentava lá na frente do computador, tinha o Word, que eu achava incrível mexer no Word e no Paint. Aí eu sentava lá e ficava... escrevia uma história, assim, sabe? Tipo, escrevia histórias e tal, peças de teatro. E aí eu apresentava pra minha família. Eu obrigava todo mundo a sentar no sofá e assistir eu apresentando o meu textinho lá. Minha viagem. E aí, depois de um tempo, eu aprendi a fazer frases rimadas dos poemas na escola, né? E aí, quando eu entendi que eu podia escrever e rimar, eu comecei a escrever poeminhas, assim, mas curtinhos, né? E aí, eu aprendi a tocar violão. E aí, veio Primavera, que é a primeira música que eu fiz com esse esqueminha de escrever coisas bem simples, assim, né? Que naquela época, eu nem sabia fazer direito, mas Primavera é uma das músicas que eu mais gosto, na verdade. Que tem muita essa pureza da infância mesmo, né? Me remete muito a isso.
E, enfim. E eu tava sentada num dia de frente pra janela do meu quarto, que dá pra rua, e começou a chover. Era primavera, né? E eu falo sobre isso, né? Sobre a chegada da primavera, sobre coisas da natureza que me remetem muito a Deus, né? Desde sempre. E foi a primeira música que eu escrevi. Mas foi disso, assim, de já gostar muito de escrever coisas, de colocar minha vida em textos, enfim. Daquele jeitinho simples de uma criança, assim, sabe? Porque daí eu lembro que daí, em 2010, a gente teve a Overturn, que era a banda... Aliás, eu acho que você entrou em 2011, na verdade. 2010 foi quando eu fiz a Overturn. Fundou a Overturn. E... a Overturn é uma banda de rock alternativo, não sei, me ajuda. Era meio hardcore. Um hardcore, alternativo alguma com coisa assim, uns hardcore. negócios gritado, com muitas influências de muitas coisas. E aí a gente tocava no GPS juntos, né? E aí, em 2011... Cara, sabe o que eu lembrei? Que a gente fez um rap. Pula isso daí. Pula isso daí. Meu Deus do céu, cara. Então já veio de antes a gente escrevendo as coisas e participando das Pior que enroscadas junto. verdade. Meu Deus! Tem música que a gente fez de aniversário pra uma amiga nossa, Amanda. Nossa, eu não esqueci disso. A gente cantou verdade. no aniversário dela. Meu Deus. Aí tem esse... Desculpa, Amanda, tá? Aí tem esse rap que a gente fez e apresentou. Eu tenho gravado esse negócio. Nossa, triste fim. Enfim, vamos lá. Ou seja, gente, a gente já se enfiou em cada uma, assim, ó. Que se a gente for falar, são anos de convivência. Mas a gente já tentava escrever algumas coisas junto, né? Aí em 2010 eu fiz essa banda, né? E aí em 2011 eu convidei você e o Irai, que foi guitarrista também da banda, pra entrarem na banda. E aí teve essa época também, muito engraçada. Que eu tenho muita saudade, na verdade, de participar de uma banda. Não, foi uma época foi da hora, foi legal pra caramba. Foi muito da hora. Mas hoje é muito engraçado ver as coisas daquela época. Esquece. Tava cantando hardcore com um chapeuzinho de sambista, que onde eu tava indo? Nossa. Nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Não sabia o que tava fazendo, só tava lá. Caía assim, ó, de paraquedas. E tava lá, era isso. Tinha algum sentido? Não. Cantando rock de sapatilha, fazia algum sentido? Não. Não fazia sentido nenhum, mas tava lá. Era isso. Mas foi uma época... Eu acho que, sei lá, pelo menos pra mim, foi uma época legal, assim, de crescimento. Pra caramba. Acho que de experiência, né? A gente tocou em muito lugar, a gente fez... Lembro muito do Grito Rock. Aham. Foi um festival que a gente participou nessa época, que era por voto de público, né? E tipo, a gente foi cantar, foi no Jack Music, e tinha um monte de banda. E aí, todo mundo levou uma galera junto, assim. E, assim, a gente só foi com os amigos. E a gente era a única banda de moleque, assim, a única banda pirralho. de pirralhinho, assim. Então eu fui, cantei, e no dia eu não tava muito legal, assim, eu até fui embora. Foi acho que eu e o Pedro, né? O Pedro me levou embora, alguma coisa assim. A gente foi embora, o Pedro era o baterista da nossa banda, né? E eu fui embora. Aí daqui a pouco liga os meninos, olha, a gente ganhou, tá? E, tipo, quê? Sabe? Foi uma coisa muito louca. Era muito gostoso, foi uma fase muito da hora. Eu passava mal de rir nos ensaios. Era uma zoeira sem fim. Aí, imagina, era eu de menina e mais 5 meninos, assim, sabe? Tipo, só falando besteira. Mas assim, ó, umas bobeiragem enorme que não... Olha, eu sinto falta, assim. Banda me faz falta por causa disso. E as viagens? Nossa, pai da glória. Pra São Paulo. Vamos deixar abaixo. Eu tocar em São Paulo, numa igreja de metaleiro. Nossa, mas esse dia foi da hora, foi louco. Ixi, foi muito legal. Na Crash Church. A gente já fez algumas viagens, né? A gente fez. Com a música. A gente fez. Nossa. E tipo, umas aleatórias, tipo um louvorzão em...
Ourinhos do nada. Aham. Vamos embora. Fomos. Então tinha esse lance também, né? De além da banda, além da Overturn, a gente fazia essas outras. A gente fazia essas outras furadas, assim. Foi. Ah, vamos juntar pra tocar no não sei aonde. Vamos tocar pra juntar no acampamento. Vamos se juntar pra Era. tocar na igreja em outra cidade. Ah, Cara, como é que a gente vai? Não gostava sei. muito. Cada um tira 50 do bolso e vamos. Era mais fácil, né, naquela época. Vai hoje, né? Queria alugar uma van, ir pra São Paulo, nada. Naquela época era mais fácil, mas sim, eu tenho muita saudade, assim, foi muito legal. Foram muitas viagens. Com junho foram muitas viagens. Eu não vou atropelar as coisas, não. Vai, vamos. Mas vamos lá. Aí, eu acho que a gente chega nessa época importante, né? Que daí a parte que você... quando você sai da Overturn, e aí você tem um tempo Eu só. Saí do Overturn e fui direto pro... Eu saí da Overturn porque eu fui pro seminário, né? Eu mudei de cidade. E não teria como conciliar, assim. Não seria como uma faculdade, que daria pra eu voltar, por exemplo, de final de semana, né? Aham. Então eu ficaria muitos meses ilhada no seminário, assim, né? Dentro da bolha. Eu fiz um seminário em Atibaia, o Palavra da Vida. E era imerso, né? Você tinha que morar lá. Então eu só vinha pra Bauru umas 3 vezes no ano, assim. E aí eu tive que abdicar da Overturn na época que a gente tava mais crescendo, tava assim, bem né? Que a ativo, gente tava certo. super ativo. Enfim, e aí eu tive que sair com o coração murchinho, sabe? Foi uma saída triste pra mim, assim. Mas também vivi coisas muito incríveis, né? Amadureci muito também, enfim. Foi muito importante essa fase também. E aí eu fiquei lá no seminário, eu compunha algumas coisas, né? Também escrevi algumas coisas, e aí eu mandava pro Góis. Góis, escuta essa música. Gravada assim, ó, uma qualidade ótima, de dentro do banheiro do seminário, que era o único lugar mais ou menos quieto, né? Pra eu poder gravar e mandar pra ele. E, enfim. E aí quando... Por isso que no meio da música às vezes tinha uns sonzinhos meio... Acertou. Eu tinha que fazer uma piada, gente, calma. Aí, Tá todo mundo me julgando aqui, ô louco. tá todo mundo olhando pra ele com uma cara tipo, puta piada ruim, hein? Mas gente, a gente ignora e a gente segue aqui. Foi. Ela boa. Aí eu mandava as músicas pro Góis, falava, fi, escuta aí, eu vou chutar essa caneca. Põe essa caneca um pouquinho pra cá, assim, ó, ponta. Que me deu cãibra nessa perna aqui. Tô velha. Aí, eu mandava a música pro Góis e falava, escuta essa música, vamos ouvir junto e tal. Aí ele, tá da hora, que não sei o quê. Aí depois eu mandar umas 10 músicas pra ele falou, cara, vamos tirar isso do papel? E isso foi em 2015, né? Foi. Foi em 2015, porque eu fiquei lá em Atibaia em 2 anos, 2014 e 2015. E aí, em 2015, eu mandava as músicas e tal. Quando eu voltei, ele falou, vamos tirar isso do papel, vamos gravar um álbum. E aí, foi onde nasceu o Floresce, né? Uhum. Foi um álbum, o meu primeiro álbum gravado. Foi. Com 6 músicas, eu acho. Foram 6 músicas. Foram 6 músicas. Que é Aonde Tá a Primavera, que é a primeira música que eu escrevi. A gente fez um correzão pra lançar isso daí, né? Foi. Fizemos um baita show de abertura, que foi a coisa mais linda do mundo. Foi. Não tem mais nada. Que foi registrado Foi. Mas e perdido. Perderam o... queimou o HD da pessoa que gravou e foi com Deus. Backup. Mas foi lindão. Foi muito da hora fazer esse show. E foi uma época muito importante pra mim também, né? Então, eu tô quase pegando esse podcast pra falar da minha vida também. Porque a gente se tromba muitas vezes em muitos momentos, né? Mas que daí foi esse lance do seu primeiro EP foi basicamente meu primeiro trabalho assinando como produtor, né? Produtor. E Você tava em Tatuí ainda, eu acho. eu devia... Você eu acho foi que pra Tatuí? eu tava em Você tava Tatuí. em Tatuí. Tinha acabado de entrar na faculdade também. Foi. Tava trabalhando no estúdio do Josiel Rosmon, Criações Estúdio, aqui em Bauru. E aí a gente gravou lá, né? E aí foi o maior rolê, a gente levou a galera pra dentro do estúdio pra fazer
fazer o coral lá, o Nossa. pessoal cantando. Tem um versículo falado por eles também. Aham. E acho que Eu, Jonas, que é uma música muito bonita, que Aham. eu amo de paixão também. Foi uma época muito legal, a gente Foi. fazendo várias coisas, gravando vídeo, fazendo conteúdo. Nossa, foi uma época bem, bem louca também. Aí depois a gente também lançou o single lá, O Graça, né? Que é uma música bonita pra caramba. Gosto também. muito dessa música. Essa música é muito linda. Muito, muito, muito. Talvez ela esteja no meu top 3, assim. Uhum. E você tava muito na vibe do folk, começando a entrar bastante nisso. Você estava escutando bastante, né? Eu sempre gostei muito do folk, né? Eu sou uma mistura de muitas coisas, porque eu gosto de muita coisa, assim. Mas nessa época em si, eu escutava o dia inteiro folk, assim, né? Então foi da onde saiu o Toquezinho de Graça, que depois se aprimorou, né? Claro. Mas ela é uma música muito bonita, toda, né? A letra dela foi um baita presente de Deus, assim. A letra dela e também um ensinamento, né? De Deus também. E a parte melódica dela, né? Harmonia e tal. Ela é uma música muito bonita. Veio no meio do nada, né? Veio depois de um tempo, assim. Foi. Aí depois disso, como é que foi? Isso daí foi... Aí eu acho que eu parei, né? 2017. Aí você deu uma... Parei. Aí eu parei de compor pra mim. Eu compunha mais sobre coisas de outras pessoas. Comecei a escrever pra casamento dos meus amigos, né? Então eu escrevi Piloto e Arquiteta pro casamento da Aline e do Lucas. Escrevi Achei Você, que era o casamento do meu irmão. Comecei a escrever músicas românticas pra casamento. Só que não era sobre a minha história, né? Era sobre outras coisas e tal. E aí um dia, Gabriel tava lá na China. Onde você tava? Sei lá na China, né? Do outro lado do mundo. Ele me mandou uma mensagem falando: semana que vem tô chegando aí. Você tem umas 3 músicas românticas pra gente gravar? A gente já tava em junho, já? Não. Tava próximo, a gente... Tava próximo de junho, tava em maio. Por aí, abril, maio. E aí ele falou pra mim assim: a gente precisa gravar um EP, hein, pra lançar em junho aí, pra movimentar nossas redes e tal, nossos trabalhos, né? E vamos fazer um EPzinho de 3 músicas românticas cada um. Eu escrevo 3, você coloca 3 e a gente grava. Eu falei, tá bom. Mas quando que vai ser isso? Ele falou... Porque eu lembro certinho, você chegou da China e foi viajar pra outro país logo depois. Pra onde? Pros Estados Unidos? Pra Alemanha? Pra Alemanha. Foi em questão de uma semana, assim, sabe? Ele chegou e, tipo assim, uma semana não foi gravando, né? Porque ele tinha 1 milhão de outras coisas pra resolver. Então a gente começou a gravar num dia à noite e terminou no outro dia de manhã. A gente passou a madrugada inteira gravando um EP de 6 músicas. Que depois ele foi editado na Alemanha, tá? Outro nível. Outro nível. Aí, enfim, a gente escreveu o primeiro trabalho do Junho, assim, sem nenhuma pretensão de um dia se tornar o Junho, né? A gente não tinha a pretensão de ser um duo. A gente teve a pretensão de juntar Bel e Gá e escrever um trabalho juntos. E aí eu coloquei uma das músicas que eu já tinha escrito e também já tinha tocado em outros lugares. Inclusive, a primeira versão dessa música tinha 2 bateras, que foi Abrigo, você lembra? Sim. Que você e o Pedro tocaram no acampamento, tipo, Mas isso foi muito louco. Mas isso foi depois que a gente fez o projeto. Foi quando a gente começou o projeto. Eu não lembro. Eu sei que a gente foi escreveu. Assim, a gente gravou... Qual que a gente pôs nesse primeiro EP? A gente gravou mesmo? EP, a gente colocou... da sua era Você. a Val, Achei Você. A Val. E o Piloto e Arquiteta. A Val é a primeira música que eu escrevi pro casamento da Aline. Eu acho que foi nessa época, baseada em alguma outra história que eu não lembro agora, mas que eu juntei as coisas. Mas foi a primeira versão. Eu falei, nossa, nada a ver, né? Caraca. Essa música não tem nada a ver com o casamento da Aline. Deixa eu escrever um negócio mais, né, profundo deles. Aí eu fui pegando o que eu já tinha na cabeça sobre eles. Aí saiu o Piloto e Arquiteta. Mas foi a Val, Achei Você. A Val, Achei Você. O Piloto e Arquiteta. Aí Mira. Não, Mira veio depois. Nossa, eu não lembro. Meu Deus do céu, cara. Músicas. Olha isso. Da minha... Nossa, eu não lembro. Era a música que a gente canta até hoje, nos shows, que a gente ama cantar. Não.
É a que a gente Aqui faz eu falo voz de neném. É que a gente faz... demais. Demais. Olha Tem- isso, gente. Não lembro o nome da própria música. Não, mas é assim mesmo. Faz parte, Tem faz a parte. demais. Aí tem... Nossa, eu tô tentando puxar aqui o EP. Tem no YouTube. Sei lá, o EP Junho, a gente lançou em 2018. Foi. Achei Você, Um Sorriso Teu, Nossa, era minha. sim. O Piloto e Arquiteta, que era sua. Demais, que era minha. A Val, que era sua. E Autofobia, que era minha. Que era só. Olha o Que nome, eu- né? O Gabriel sempre Nossa. brigou com todos os nomes das minhas músicas. Eu mandava o nome, ele falava, não, achei bem uma bosta. Aí ele falava, vamos por outro. Aí ele vai e escreve uma música que chama Autofobia. Tá ótimo, então beleza. Não vou discutir, né? Mas combina com a música, porque eu também não gosto da Queria música. ele tem uma que chama Eu Queria Ter a Voz do Dallas Green. Mas isso é o subtítulo da música. Ah, tá bom, Gabriel. Aí ele briga quando eu coloco o nome de abrigo. Ele briga. Não. Aí a gente lançou esse álbum, o EP Junho, no Dia dos Namorados. E aí a galera gostou pra caramba, né? Foi. A galera curtiu A pra gente caramba. teve uma aceitação que a gente não imaginava que a gente teria, né? Porque, até porque nunca foi a nossa meta fazer um duo, né? Como eu já falei, né? Então era uma coisa que a gente escreveu pra lançar no dia 12. Eu tava tretado de banda. Eu lembro que eu tava numa época, tipo, eu não quero mais fazer banda, não quero mais verdade. tocar com ninguém, não quero fazer mais nada É verdade. com ninguém, vou fazer sozinho. Eu sempre vivi essas crisezinhas do Gabriel aí de banda, que ele sempre teve, né? Virava e mexia assim, ele falava, ai, não quero mais tocar. Ai, não aguento mais ser músico. Ai, agora eu só vou produzir. Enfim, e aí a gente fez o Junho. E o nome do álbum era Junho, né? Por ser o mês dos namorados. A gente lançou no dia 12. E aí foi muito legal, a galera abraçou muito, todo mundo gostou muito das músicas e tal. Quando vai sair mais e tal, aí a gente falou, opa, Tem demanda. será que vão aí? Será que não vamos aí? Porque assim, apesar da gente gostar de muitas coisas parecidas também, as nossas referências mesmo são bem diferentes, né? A minha e a do Gá. Então a gente não sabia mesmo nada como ia ser isso, assim. E a gente sabia que a gente era amigo e que a gente sabia sentar e conversar e pensar junto, mas assim, não fazia ideia como ia sair um duo daí, né? Foi muito sem querer. E aí depois veio Abrigo. Aí a gente fundou o Projeto Junho. Fundou com Abrigo, né? Fundou com Abrigo, com um poema lá. Aquele poema muito legal. Que eu escrevi pra minha mãe. Ficou muito legal aquela... A história desse poema é engraçado. Contei, então. Vai dar mais de 1 hora, né? De coisa. Nossa, cara. Então, a história desse poema foi muito engraçada. Eu tinha escrito Abrigo, que foi assim, Abrigo, ela veio de uma crise minha, que eu tinha passado por altas e baixas lá no meu projeto social, né? No qual eu trabalho. E projeto social, gente, é osso, assim. Tem hora que a gente... É muito legal, mas também tem hora que a gente se depara com coisas que a gente não tem o que fazer. Entendeu? E aí a gente fala, ferrou, daqui tem que fazer, né? Deu ruim. E foi num dia desses que eu cheguei em casa, extremamente cansada, assim, quebrada demais. E eu tava muito frustrada, assim, por exatamente não ter o que fazer ali. Não dependia de mim, né? Até onde eu podia, eu tinha ido. E aí eu cheguei em casa nesse sentimento, assim, e aí eu deitei no sofá. Meu pai deitou logo em seguida do meu lado e ligou a TV no Datena. E tava, tipo assim, um caos, assim, ó. Eu levantei, mas eu levantei mal, assim. Sabe quando você levanta mal, real do sofá, com peso em mim? Eu fui lá e peguei o Bento. Bento é meu violão. Pra quem não sabe, Little Bento, Bentinho. Peguei ele e comecei a falar com Deus e tocar, assim. E, tipo, eu não tava nem percebendo que eu tava tocando, mas eu tenho muito essa mania, sabe? E aí eu comecei a falar com Deus e eu, tipo, Deus, a gente deu ruim, assim. O Senhor já sabia que isso aqui ia acontecer tudo ruim, ainda bem que o Senhor veio, né? Jesus veio e tal, e pela tua graça, mas hoje eu tô sentindo que o Senhor podia jogar uma bomba. Talvez, entendeu? Explodir tudo isso aqui, porque deu tudo errado. E aí eu tava tocando e eu chorava muito, assim, eu tava muito frustrada.
E aí, eu comecei a lembrar de todos os versículos, sem querer, assim. Eu não tava nada amor nesse dia, assim. Eu tava extremamente nervosa, extremamente frustrada. Mas Deus começou a me trazer a lembrança de todos os versículos que falam sobre o amor. Então, o perfeito amor lança fora todo medo, né? A minha insegurança ali de humanidade e tal. O amor encobre uma multidão de pecados. E aí, eu comecei a entender. E aí, veio uma frase na minha cabeça que foi a criação de abrigo. Que é, quando nada tiver sentido, o amor de Deus é a resposta para todas as coisas, né? O verdadeiro amor é a resposta para todas as coisas. E aí, começou a sair o pam, 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 sabe? De abrigo. E eu fiz abrigo. É a letra que fala sobre você saber encontrar o amor mesmo nessas dificuldades e tal. Enfim. E não fiz o poema nesse dia, né? Foi só a música e tal. Muita informação já, né? Deus falou, vou com calma. Aí eu apresentei numa faculdade. Eu fui convidada pra tocar num evento de psicólogos na USC. E tipo, tava lotado. Você tava comigo também, inclusive. Que a gente tocou com a Isabela. Olha lá, outro rolê que Gabriel Góes estava junto. Sempre. Aí, fui tocar abrigo nesse rolê de psicologia. E foi um dia muito louco, assim. Porque tava uma psicóloga criminal. Falando coisas mega tensas, assim. Verdade. E eu abri o bagulho falando de amor, assim, sabe? Eu abri o evento falando sobre amor e tal. Sobre abrigo. E aí eu comecei a falar sobre abrigo. Quando eu me dei de cara, quando eu caí em mim, eu tava fazendo várias analogias com guarda-chuva e amor e tal. A hora que eu falei, cara, tem uma pancada de psicólogos aqui me olhando, assim. A galera toda, eu falei, pronto, já vão me analisar e falar que eu tô com vários transtornos. Tipo, tá, coitada dessa menina, né? Aí eu comecei a rir, você lembra disso? Eu comecei a rir, eu falei, gente, deixa eu calar minha boca, né? Eu tô falando pra vários psicólogos, eu vou sair daqui diagnosticada com 1 milhão de coisas, né? Aí a galera riu muito, assim. Mas foi nesse dia que eu fiz a ligação do poema de abrigo com o amor da minha mãe, né? E também isso traz muito a questão do versículo que fala sobre se a tua mãe te esquecer, ainda que sua mãe te esqueça, eu não te esquecerei e tal. Então, tipo assim, se Deus ali, né, naquele momento, cita o amor de mãe, é porque o amor de mãe é muito forte, né? É arrebatador, assim, sabe? Então, eu consegui conciliar as duas coisas, né? E aí eu escrevi um poema, que é o poema de abrigo pra minha mãe, mas nasceu desse momento de eu devaneando, assim, ó, no meio de, sei lá, tinha uns 200 psicólogos sentados ali em formação e eu lá, louca, falando. Enfim, depois quase me formei em uma psicóloga também, né? Vi que você tá falando aí e lágrimas nos olhos aí começando a formar. E não chora não, que toda vez que a gente se encontra, você começa a chorar. Ah, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Toda vez a gente começa a falar alguma coisa profunda, daí você começa a chorar, daí eu saio pensativo, fico, nossa, cara. Não, mentira, não vou chorar não, tá firme, tô forte. Eu ensaiei. Mas aí, vamos lá, nossa conversa tá avançando muito, assim. Infelizmente o nosso tempo tá acabando. Mas vamos falar um pouquinho desses seus últimos trabalhos. Você lançou agora alguns singles, né? Que vão estar em um trampo novo que vai vir por aí, né? Sim! Em breve, se Deus quiser. Fala um pouquinho do processo. Fala um pouquinho. Se o Gabriel quiser. Então… Depende do produtor aí do negócio, né? Mas Eu posso falar o nome? Não, melhor não falar o nome ainda, não fala né? o nome do produtor que… Não, não é do produtor, não. Você vai queimar ele. O produtor tá me enrolando. Não, o nome do álbum. Não, fala o nome do álbum aí. Pode falar? Pode. Então, o álbum que vai nascer se chama O Que Vem Após a Pausa. Como eu disse, eu parei de compor sobre a história da Bel lá em 2017, sei lá, né? Que eu não escrevia mais nada, assim. E aí eu entrei numa pausa muito grande de criatividade também, acho que bloqueio também. E também muita coisa aconteceu na minha vida, muita coisa mudou, muita coisa ficou diferente. Enfim, passei por muitas mudanças na minha vida. E aí eu não conseguia mais sentar e escrever nada, assim. Minha cabeça tava
sabe? Tudo que eu sentava pra escrever ficava pela metade. E aí, acho que foi pouco pra frente da pandemia, que aí eu não tinha nada que fazer, sabe? Na pandemia, né? Tava trabalhando nem nada. E aí eu comecei a querer escrever de novo e nasceu Laços. Que foi uma das músicas que já lancei aí. E, enfim, aí começou a nascer todas essas músicas. Que já são resquícios daquela época, porque já estavam pela metade, né? Tinham músicas que estavam pela metade, que eu só terminei. E músicas que nasceram mesmo depois de todo esse tempo de transformação aí, mudanças. Então, a primeira que a gente lançou foi Zigue-Zagueando, né? Que é uma música que fala muito sobre mim, mas também fala muito sobre meus avós, né? Meu avô, principalmente, que foi com quem eu troquei a ideia pra escrever. Mas vem aí um álbum com bastante música nova. Não sei ainda como a gente vai lançar isso, se a gente vai lançar, tudo de uma vez, ou se vai ser single por single. Ainda não tenho noção disso, mas tem muita música. Tem umas 10, 12 músicas aí. Enfim, tem música pra caramba. Vai ser legal esse trabalho aí, eu tô bem animado. Eu acho que é o trabalho mais bonito que a gente já fez, né? Juntos, assim. Eu acho que sim. A gente já tem tocado algumas dessas músicas, né? Já. Em shows. E a galera curte bastante, né? A galera tem curtido bastante. Sim. Você tem tocado por aí também? Muito pouco, né? Muito pouquinho, assim. Eu toco elas, voz e violão mesmo, eu fiz acho que uma vez só. As músicas novas. Todas, assim, né? Todas não, né? Uma parte delas. Eu acho que a única vez e a última vez que eu fiz foi no Festimbal. Que foi voz e violão. Mas eu não tinha nem feito, assim. Eu tive que tirar meio elas de novo, porque eu tinha esquecido, né? No violão. E aí, pra fazer lá, mas... Enfim. Tô fazendo ela mais, assim, em alguns eventos que a gente pegou de edital da prefeitura, né? Eu fiz. Mas eu quero deixar mais pra frente. Pra lançar tudo bonitinho. Tá certo. Esse trampo que a gente tá fazendo, né? Esse trabalho de onde vem o som, essa série. A gente tá conversando muito sobre composição, né? A ideia é passar pra galera como essas músicas surgem, como que essa coisa que não é palpável, que tá na nossa cabeça, vira algo que elas dão play no celular delas pra escutar no Spotify. E aí, tipo, queria que você falasse um pouco de como que tem sido o seu processo criativo, como que é o seu processo de composição. Você já falou um pouquinho que você gosta de ficar tocando e tal, mas como que você tira algo que tá da sua cabeça e coloca no papel e... Deus, né? Não, então... Eu acho que isso é muito dado por Deus, assim, porque às vezes eu acho que isso é maravilhoso demais pra ser somente humano, né? Mas... Porque se fosse pensar, né? TDAH, meus pensamentos, loucura, meus neurônios, assim, né? Então... eu não seria capaz de fazer isso sozinha. Então, tenho certeza que é muito dele também. Mas, eu componho aquilo que eu sinto, assim, sabe? Eu já tive altas conversas com outras pessoas, inclusive já briguei com alguém, já com uma pessoa por conta disso, porque eu falei que eu só conseguia escrever realmente aquilo que eu sentia ou aquilo que eu via e me fazia sentir. Entendeu? Que não era uma história minha, mas que eu via e me fazia sentir. Me movia em algum lugar dentro dos meus sentimentos, dentro do meu intelecto, assim, sabe? Então, se falarem pra mim assim, vamos escrever agora sobre como choveu. E eu não tiver nisso, eu não tiver nessa vibe, eu não tiver nessa... Não vai sair, sabe? Eu não consigo, não tenho como fazer, sabe? Por mais que eu estude... Ter que cancelar o projeto aí. Por mais que eu estude... Ferrou. Não, mas... Depende, tem que me tocar. Tem que me tocar em algum lugar aqui dos meus sentimentos. Mas é basicamente isso, assim. Eu tenho que sentir o negócio. Eu tenho que entender e levar isso pro meu coração, assim, pra minha cabeça. E pensar sobre a ponto de me mover sobre isso, sabe? E foram daí que saíram as minhas
composições, assim. Não só de coisas felizes, mas também de momentos tristes também, sabe? Então, fortes coisas que eu tive que lidar e passar Uhum. e que se tornaram músicas, ou fortes histórias que me moveram pra compor sobre, né? Então, eu funciono mais ou menos assim. Claro que a técnica existe, né? Então, talvez seja capaz de escrever uma música completamente técnica. Uhum. Mas até hoje eu não tive essa vontade, assim. Eu não tive vontade de escrever uma coisa completamente técnica. Talvez aí, ó. Talvez chegou a hora, né? Vamos ver. Mas eu acredito que não vai ser, cara. Porque a gente escrevendo junto… putz, é a gente, entendeu? É muita história, muita coisa. Então não tem como. Né? Não é… Ah, conheci você agora, vamos escrever aqui. Não é assim também, calma, entendeu? Tem que me mover. Eu tenho que ser tocada por aquilo que eu tô escrevendo. E eu acho que é por isso que as pessoas, quando escutam as músicas que eu escrevo, geralmente também são tocadas. Uhum. Né? Porque isso eu falo assim, que uma das coisas mais bonitas que eu tenho, assim, tido na música, é ouvir as pessoas dizendo que, putz, eu senti coisas muito fortes, assim, sabe? Eu fui muito tocada e tal. E aí que eu falo sobre Deus de novo, né? Sempre, em primeiro lugar. Mas também falo sobre aquilo, a verdade que eu coloquei naquilo, sabe? Aquilo que me fez escrever, que um dia me tocou e que tocou outras pessoas. Uhum. Entendeu? E aí é um negócio que eu não sei até onde vai, sabe? Quem pode tocar, de que forma pode tocar. São formas variadas, né? Uhum. Antes, a gente teria muitas coisas pra conversar. Muitas coisas. A gente pulou muita coisa. Muitíssimas coisas. Muita coisa que a gente podia falar aqui e dar risada. Muita coisa pra chorar. Um dia você lança uma versão deluxe. Um dia a gente faz um podcast deluxe. Mas com certeza a gente vai trocar mais ideia mais vezes no futuro. Eu quero, um desejo meu é poder continuar com esse podcast além esse momento aqui desse projeto, né? Mas só para encerrar então rapidão, fala um pouquinho das suas influências, o que você tem escutado, o que tem já que você falou sobre música que toca, o que tem te tocado? Uhum. Bom, eu gosto muito, 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 muito de folk. De indie, né? Umas paradas meio alternativonas, assim. Uhum. Eu gosto muito de poesia também, né? Músicas que tragam poesia. Então eu gosto de muita coisa velha, muita coisa antiga. MPBs antigos. Bossa nova, antiga. Gosto muito de… atual, assim, que eu escuto muito. Eu passo horas ouvindo Cinco a Seco. Se deixar, fica lá no meu foninho, assim, ó. Indo e voltando tranquilamente. Escuto muito Tuyo. Gosto pra caramba de Tuyo. Que mais brasileiro que eu gosto muito? Tenho muita influência do pop também. Escuto bastante pop. Rock. Eu escuto… Hoje escuto menos do que na adolescência, mas ainda tenho bastante influência, né? De algumas bandas que eu gosto pra caramba. Enfim, é uma mistura, assim. Eu não sei dizer muito bem. Eu tenho muita gente… Se pegar meu Spotify, assim, é uma bagunça. Uhum. Ninguém vai entender nada, assim. Que do nada tem tipo assim, Bon Iver. Aí do nada tem Tuyo. Aí do nada tem Ludmilla. Aí do nada tem… Sei lá… Quem eu posso falar também? As bossas novas, antigas. Aí do nada tem um louvor da época de bolinhas, assim, sabe? Então, tipo, é muita coisa, assim. Muita coisa que eu gosto muito. Música clássica, de orquestra. Toda vez eu chego pro Góis e eu falo, mano, vamos botar uma orquestra nessa música? Eu pergunto pro Góis. Eu quero enfiar violino, eu quero enfiar não sei o que lá. Porque eu gosto muito também de ouvir música clássica, enfim. Na hora que eu tô com o meu foninho ali, às vezes eu tô na academia ouvindo ali um pianão, só aquilo assim, enfim. Bach, Beethoven aqui, assim, sabe? E tô lá.
como se eu estivesse escutando uma música super, né? A Bel com seu Sim. foninho não quer guerra com ninguém. Não quero guerra com ninguém. E assim a gente encerra o nosso... É muita coisa que escuta naquele foninho. Aham. Mas é loucura mesmo. Cada vez que a gente... Uma curiosidade rápida, assim. Cada vez que a gente teve uma época que a gente tava tentando fazer uma música por semana, né? Que você ia lá em casa e tal. E aí toda semana a gente testava coisas novas, né? Tipo, pô, eu vi isso daqui, pô, eu vi isso daqui essa semana e tal, não sei o que. Ouvi não sei quem. Tipo, uma Pô, artista... eu acho muito legal isso daqui, esse trecho aqui, não sei o que lá. Mano, vamos tentar fazer, vamos tentar não sei o que. E Uma a gente- artista do nada da Arábia, uma artista do nada da África, que ninguém conhece. Que do nada o Spotify jogou e eu falei, cara, que som da hora. Ou uma outra artista, sei lá de onde você já me mostrou. Iugoslávia, sei lá, sabe? Tipo, umas coisas que ninguém conhece, assim, que é muito... E do nada a gente tá ouvindo muito, assim. Acontece. Meu, Santo Spotify, obrigada. muita doideira. Bel, deixa suas mídias sociais aí pra galera te seguir. Onde a galera consegue te escutar também. Beleza. Bom, é Bel Balderramas. Tô no TikTok, muito pouco, mas tô no TikTok. Tô no Instagram mais. TikTok. Tô no Instagram bastante, mais ou menos. Mas tô também. No Spotify vocês podem encontrar também por Bel Balderramas. E Projeto Junho, né? Projeto Junho, meu Edgar. E é isso. Tamo lá, tamo por lá. É isso, gente. Vamos deixar também na descrição aí todas as informações da Bel, as mídias. E, mais uma vez, agradecer, Bel, agradecer ao você ter... Eu sempre tô quase falando agradecer ao convite, mas eu que convidei. Eu tô quase falando isso todo o podcast. Eu quero agradecer você por ter aceitado esse convite. Tamo junto. E vamos mais uma vez agradecer aí Lei Paulo Gustavo, Secretaria de Cultura de Bauru, Estúdio Caixa de Lata, Adriel Felipe na filmagem, Miguel Bugni na edição de vídeo, Bel Faria nas mídias sociais, Israel Felipe na produção executiva. Muito obrigado a você por estar escutando ou estar assistindo este podcast. Mais uma vez, lembrando que temos outros episódios aí com mais, além da Bel, mais 6 artistas. E vamos ter aí o documentário, mini documentário De Onde Vem o Som, que a gente vai estar fazendo essas produções, essas músicas novas que a gente vai compor aqui no estúdio. E também o show. Então, acompanha a gente nas redes sociais, Gagóis, o Music Podcast. Acompanha a gente lá, porque a gente vai fazer um show com essas músicas que a gente vai produzir. Então, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.